Fala pessoal, esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou fazer ao longo do semestre só resolvendo exercício de cálculo 3. Esse primeiro vídeo eu vou resolver um problema de geometria analítica, que é um problema basicamente para a gente calcular, mostrar como que calcula o centroide de um triângulo que é formado aí por 3 vetores. Então deixa eu colocar o problema aqui na tela para a gente resolver. Então, pessoal, o problema que a gente vai resolver hoje é o seguinte. Nós temos aí esse triângulo ABC em rosa, que ele é formado pelos vetores em azul U, V e W. E temos aí 3 segmentos de reta que são pontilhados aí, ó, de A até A', de B até B' e de C até C'. Esses 3 segmentos que são pontilhados aí são as medianas do triângulo. O que é a mediana? É um segmento de reta que parte de um vértice e bate no ponto médio do segmento aqui oposto a esse vértice. Essas três medianas elas se encontram nesse ponto P, que ele recebe o nome de centroide, e o problema pede para a gente mostrar que esse ponto P nada mais é do que a média aritmética dos vetores U, V e W. Então, para a gente resolver o problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar quem são as localizações dos pontos A', B' e C'. Então é o seguinte, se eu pegar, por exemplo, a diferença do vetor W pelo vetor V, a diferença desses dois vetores é exatamente esse vetor aqui que eu estou marcando, que fica sobre o segmento de reta BA. Como C' é o ponto médio desse segmento, então eu quero só a metade do tamanho desse vetor. Ou seja, eu quero só esse vetor aqui que eu estou pintando de verde. Ó. Beleza? Esse vetor aqui, se ele é metade do tamanho, ele nada mais é do que W menos V sobre 2. De acordo? Da mesma forma, eu posso fazer essa estratégia para os outros dois lados. Se eu fizer o vetor U menos V, ele vai me dar todo esse segmento aqui. Ó. Mas como eu quero só metade dele, então eu pego aqui, ó, U menos V sobre 2. De forma análoga, eu vou pegar lá para o terceiro segmento lá e vou achar aqui, ó, esse vetor aqui. Ó. Que vetor é esse? Esse é o vetor W menos U sobre 2. Então nós temos o seguinte, nós temos esses 3 vetores novos aí, o W menos V sobre 2, U menos V sobre 2 e W menos U sobre 2. Só que esses 3 vetores não me dão as localizações dos pontos A', B' e C'. Eu vou precisar ainda fazer mais uma adaptação. Vamos pegar o C' aqui. Ó. Como que eu faço para achar o C'? O C', na verdade, ele é a soma do vetor V, em azul aqui, ó, vetor V, com esse vetor que eu acabei de encontrar, o W menos V sobre 2. Então, o C', a localização do ponto é V mais W menos V sobre 2. De forma totalmente análoga, eu posso chegar no vetor, no ponto B'. O B' é quem? É o V mais U menos V sobre 2. Além disso, posso chegar na linha também. Como que eu vou fazer para chegar na linha? Vou somar o vetor C aqui, que é o grandão, com o vetor W menos U sobre 2. Então eu tenho o U mais o W menos U sobre 2. O interessante aqui é o seguinte, vamos lá olhar para o C'. O C', ele é, se eu perceber aqui que eu tenho V mais W menos V sobre 2, isso aqui nada mais é do que V mais W sobre 2. Além disso, se eu vier aqui para o B', eu tenho V mais U menos V sobre 2. Que isso aqui, na verdade, nada mais é do que U mais V sobre 2. De forma inteiramente análoga, eu tenho U mais W menos U sobre 2, que dá, na verdade, U mais W sobre 2. Então, eu consigo achar as localizações aí dos pontos médios, aí, A', B' e C' de forma muito tranquila. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso encontrar essa equação de cada uma dessas medianas aqui. Como que eu vou fazer para encontrar a equação de cada uma dessas medianas? O que eu vou fazer é parametrizar um segmento de reta que vai de um ponto até outro. Então, por exemplo, eu tenho o segmento de reta que vai do ponto A até o ponto A', que eu estou marcando aqui. Tenho o segmento de reta que vai do ponto B, lá no comecinho que eu estou pintando aqui, até o ponto B'. E além disso eu tenho do C
até o ponto C' que está aqui do outro lado. Como que eu faço para parametrizar isso? Então eu vou escrever aqui, ó. Primeiro segmento, vou chamar de segmento 1. O segmento que liga do A ao A', tá? Então que se liga do A até o A' ali. Então se ele começa no A, então eu vou escrever assim, ó, ponto A vezes 1 menos T mais A' vezes T. Então ele começa no A, ou seja, quando o parâmetro T é igual a 0, e ele vai até o ponto A', que é quando o T vale 1. Então, esse é um segmento que ele vai daqui, e à medida que o T vai variando, ele vai chegar até lá na linha. Esse T varia entre 0 e 1. Mas quem que é o ponto A? O ponto A é V. Então, isso aqui é V vezes 1 menos T. Quem que é o ponto A'? Ele é a média aritmética de 1 mais W. Então, é 1 mais W sobre 2T. Beleza. Como que eu posso fazer para encontrar o segmento, a outra mediana, do ponto B até o ponto B'? Então, eu vou chamar aqui de S2 de T. Então, ele é B vezes 1 menos T mais B' vezes T, com esse T hipertensente de 0 a 1. Mesma coisa, vou voltar aqui no desenho, começo aqui no ponto B, quando T é igual a 0, à medida que eu vou variando o T, vou aumentando, e vai chegar até lá no B', quando T for igual a 1. E nesse caso, o ponto B, se a gente olhar aqui em cima, o ponto B, ele é, na verdade, o ponto W. Se eu olhar no desenho, então ele é W vezes 1 menos T, mais o B', que é 1 mais V sobre 2. Então, U mais V sobre 2 vezes T. Beleza. E aí, de forma totalmente análoga, posso chegar lá no segmento S3, vou subir mais um pouquinho aqui, S3 de T, que é C vezes 1 menos T, mais o C' de T, com esse T aí também variando de 0 até 1. Quem que é o ponto C de casa? Vamos olhar. O ponto C de casa é o U. E o C' é o V mais W sobre 2. Então, vamos voltar lá. Então, aqui é U vezes 1 menos T mais V mais W sobre 2 vezes T. Perfeito. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar quando essas três... A gente quer encontrar o ponto no qual essas três retas S1, S2 e S3, elas se encontram. Então, eu preciso encontrar um ponto T0 que é comum às três retas e me fornece o mesmo ponto. Então, vamos procurar. Vamos fazer essa análise 2 a 2. Vou fazer só em dois casos que a gente já chega no resultado. Então, eu vou comparar a S1, vou igualar a S1 com a S2 e depois a S2 com a S3. E a gente vai ver que o ponto é exatamente o mesmo, tá? Então, agora, igualando aqui, igualando S1 com S2, nós temos o seguinte. A gente vai ter, vamos lá, quem que é o S1? O S1 é V vezes 1 menos T mais U mais W sobre 2T, enquanto o S2 ele é W vezes 1 menos T mais U mais V sobre 2 vezes T. Perfeito. Botando aqui para cima. Agora a gente tem isso aí. O que eu preciso fazer agora é resolver esse negócio. Então vou fazer a distributiva aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, V menos VT nessa primeira parcela, mais UT sobre 2, mais WT sobre 2, igual a W menos WT, mais UT sobre 2, mais VT sobre 2. A gente pode perceber que tem um termo aqui que é comum dos dois lados, que é esse termo aqui, ó, UT sobre 2, então eu posso cortar ele, já que ele aparece dos dois lados repetido. E agora o que eu vou fazer é passar tudo para o lado esquerdo. Vai ficar assim, ó, V menos VT menos VT sobre 2 mais WT sobre 2 menos W mais WT, tudo isso tem que ser igual a 0,
Vou colocar tudo que tem V e que tem W em evidência, então vai ficar assim, ó, V vezes 1 menos T sobre 2, mais W, vezes T sobre 2 mais T menos 1, igual a zero. Os vetores V e W são linearmente independentes, que a gente tem uma combinação linear que dá zero, significa que, na verdade, este cara e este cara tem que ser igual a zero. Mas quem é cada um desses? Então, basicamente o que eu tenho é 1 menos 3t sobre 2 igual a zero, e aqui o que eu tenho é 3t sobre 2 menos 1 igual a zero, ou seja, eles são a mesma coisa. O que me dá, na verdade, que para isso dar certo, t tem que ser igual a 2/3. Vamos só ver o que acontece se o t for igual a 2/3. Vamos lá para a equação da reta de novo. Vou voltar aqui em cima e vamos pegar a reta S1. A reta S1 é V vezes 1 menos t mais a média aritmética de U e W. Vamos lá. Então vamos calcular o S1 aqui, ó, em 2/3. Isso na verdade é V vezes 1 menos 2/3 mais a média aritmética de U mais W sobre 2 vezes 2/3. Se eu simplificar aqui, ó, então essa simplificação, isso aqui é igual a 1/3. E aqui o 2 corta com 2. Isso vai dar exatamente igual. Voltando aqui para a cor preta. Isso vai ficar V sobre 3 mais U mais W sobre 3. Ou seja, 1/3 de U mais V mais W. Então o encontro da reta S1 com a reta S2 chega nesse ponto aí, 1/3 de U mais V mais W. Como que eu vou fazer para terminar a prova? Eu preciso, na verdade, pegar a combinação de mais outras duas retas. Então, eu vou pegar S1 e S3 e fazer a mesma conta só para checar. Então, pegando aqui S1 e S3, nós temos V 1 menos T. Então, vamos pegar aqui S3. U vezes 1 menos T mais V mais W sobre 2T. Então, agora igualando. Igualando aqui, ó, S1 com S3, nós temos V vezes 1 menos T mais U mais W sobre 2 vezes T, e a S3, que eu já esqueci aqui, começa com U, então é U vezes 1 menos T mais V mais W sobre 2T. Perfeito. Repetindo o mesmo procedimento anterior, V menos VT mais UT sobre 2 mais WT sobre 2 é igual a U menos UT mais VT sobre 2 mais WT sobre 2. Aqui eu vou poder cortar alguma coisa também. Quem que eu vou poder cortar? O WT sobre 2. E olha que beleza, nós estamos acabando. Vou passar tudo para o lado esquerdo, então vai ficar V menos VT mais UT sobre 2 menos U mais UT menos VT sobre 2 igual a zero. Então, olha, exatamente a mesma coisa do que tinha acontecido anteriormente. Então, vai ficar V em evidência, 1 menos 3T sobre 2 mais U vezes 3T sobre 2 menos 1 igual a zero. E a conclusão é exatamente a mesma que a gente obteve no caso lá de cima, que é o quê? Que o T é igual a 2/3. Ou seja, se o T é igual a 2/3, significa então que o ponto de encontro, se eu substituir agora o S3 de 2/3, eu vou ter que ter aquela mesma média aritmética que é o que a gente vai verificar aqui agora. Então vai ficar, só para a gente conferir, U vezes 1 menos 2/3 mais V mais W sobre 2 vezes 2/3. Aqui, ó, dá 1/3. Aqui corto 2 e isso vai dar exatamente a média aritmética de U mais V mais W sobre 3.
E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Foi o primeiro, não sei se prestou, mas o importante é que vai rolar mais depois e com o tempo a coisa vai aprimorando. Valeu, abraço.